Então, prosseguindo aqui, essa questão de identificar tempo para a resolução de cada questão da prova do seu concurso e palavras-chave, pegadinhas que a banca costuma colocar na prova para que o candidato possa errar. Então, você vai ter que ter bastante atenção com palavras sim ou não, né? Como eu falei ali, sim, igual eu falei do direito, não é um direito público subjetivo. Palavras diferentes, como por exemplo, fala que o atendimento, a LDB fala que o atendimento da criança que precisa de atendimento especial de educação, que possui necessidades especiais de aprendizagem, ela tem que estar preferencialmente matriculada em uma escola da rede pública. Olha só. Preferencialmente. Isso significa o quê? De preferência. Ela não tem que estar matriculada de preferência na rede pública, senão ela pode estar numa outra instituição comunitária, particular, filantrópica, que não seja pública, que não seja ligado ao governo, né? Que não seja nem do estado, nem do município, nem uma instituição federal. E os concursos costumam trocar essa palavra por exemplo, obrigatoriamente. Então, eles colocam assim na prova: a criança, o aluno com necessidades especiais de aprendizagem, ela tem que estar obrigatoriamente matriculada em uma escola da rede pública. Não. Aí você já erra a questão. Porque se você ler e não prestar atenção nisso aqui, não é obrigatório, é de preferência. Porque se fosse obrigatoriamente, a lei está dizendo o quê? Que ela não pode estar em uma instituição privada. Não pode. Somente na pública. Então são coisas que as bancas costumam colocar, por exemplo, palavras como exceto, né? Palavras como apenas. São palavras que eles colocam que vêm demarcar uma situação. Não, a situação estava aberta. E eles colocam assim, não, apenas de tal forma. O que acontece? Nós vamos estar resolvendo questões nas próximas aulas e todos os exemplos que tiver assim, vocês vão ver, eu vou estar pontuando isso aqui para vocês. Isso é muito frequente, né, de acontecer. Então, qual que é a estratégia? Você definiu ali que você tem em torno, naquele modelo de 40 questões, você tem em torno aí de 3 a 4 minutos para resolver. Você pegou a prova, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler a sua prova. Vai ler não, você vai folhear a sua prova toda, lendo rapidamente, dando uma olhada rapidamente na sua prova, e você vai lá para o conteúdo, que provavelmente são os conhecimentos específicos, né? São os seus conhecimentos específicos, que tem conhecimentos específicos que vai ter um peso maior para a sua prova. Então, a sua prioridade de realização das questões são os seus conhecimentos específicos, tá? A sua prioridade. Você vai direto na sua prova. E, na maioria das vezes, os conhecimentos específicos estão nas últimas questões da sua prova. Então, você vai para lá, esquece o que está antes, vai para os conhecimentos específicos, resolve aquelas questões que têm maior peso, que pode... Porque ali na hora do concurso, você está nervoso, correndo contra o tempo, ansiedade, aquela vontade de estar sendo aprovado. Aí você vê, de repente, aquele monte de concorrente. E, às vezes, na sua sala, que você vai fazer a prova, você vê uma pessoa que você sabe que, de repente, passou em vários concursos, estuda mais do que você, essas coisas assim. Você fala, meu Deus, agora eu não passo nessa prova. Então, todas essas coisas na sua cabeça. Vai para o conhecimento específico. Resolve essas questões. Depois você volta resolvendo as outras questões que você tem mais facilidade. Por exemplo, vamos supor que na sua prova tem matemática, tem raciocínio lógico, e você gosta muito dessa área. Vá para essa próxima área e resolva. Ai, mas tem língua portuguesa e eu não sou muito bom para interpretar texto. Deixa essa área mais para frente. Ou o contrário. Nossa, cai matemática, cai raciocínio lógico, eu não entendo absolutamente nada disso. Tentei estudar, mas não consigo entender. Não fique preocupado com esse conteúdo. Vá para os próximos conteúdos que você tem mais facilidade e deixe para resolver isso no final, com a mente mais fresca, com já desocupado aí a preocupação de estar resolvendo as questões dos conhecimentos específicos, certo? Bom, aí você vai fazer o quê? Você vai olhar porque o seu tempo está correndo. Você não pode usar relógio. O monitor da sua turma fica colocando lá o tempo que está passando.
que você vai fazer? Você vai olhar as questões que tem uma extensão menor. Por exemplo, você tem aqui uma questão 3 e aqui uma questão 5, que é desse tamanho aqui, ó. Um texto enorme e as alternativas aqui. E essa aqui é bem pequena com as alternativas. Você precisa priorizar as questões menores, principalmente se elas têm a mesma pontuação. Ah, a questão 3, a questão 5, a questão 4, todas elas valem 1. Qual que é a prioridade de realização dessas questões? Pessoal, tenha essa habilidade de entender que faça primeiro aquilo que está mais fácil, aquilo que está mais rápido. Não sabe responder a questão? Não chuta logo de cara. Não sabe responder, nossa, olhei aquela questão, mas eu estou com pressa, porque muitas pessoas, principalmente quem não tem muita prática de realização de provas de concurso, pensa que tem que começar na questão 1 e terminar lá na questão 40. Não faça dessa forma. Aí pensa assim, nossa, a questão 3 ela é imensa, mas eu não posso pular para 4 sem ler a 3. Não faça dessa forma. O que você vai fazer? Não entendeu nada, viu que a 3, mesmo sendo pequena, você não tem noção do que está falando ali, pule essa questão. Crie para você um símbolo para você colocar, ou você coloca lá um quadradinho nas que você não sabe, ou você coloca um X naquelas que tem a menor ideia, circula, faz alguma coisa para você marcar na tua prova que aquela questão você não tem noção. Mas não perca tempo pensando, ai, como será a resposta dessa questão? Como será esse conteúdo? Onde estava no edital que eu não vi? Para, não faz isso. O que você vai fazer? Você vai passar para frente. E o cérebro da gente, lembra que a gente falou da questão da acomodação, assimilação, de trazer um conhecimento que você tem? Muitas vezes você tinha ciência desse conteúdo, mas ali na hora você esqueceu, sumiu. Parece que você não conseguiu puxar aquilo ali da sua mente, né? do seu conhecimento. Passa para frente. Às vezes você vai estar lá na questão 35, lembrei da questão 5. Volta, responde a questão 5, a questão 3, aquela questão que você deixou para trás. Mas muitas vezes, mesmo estudando todo o conteúdo, mesmo tendo um tempo maior, resolvendo questões de provas anteriores, prestando atenção nessas palavras que são pegadinhas na sua prova, passando as questões extensas para o final, fazendo primeiro o seu conteúdo específico da prova, você se depara com questões que você não tem a menor noção do que está sendo falado ali. O que você vai fazer? Cheguei aqui na questão 5, não sei nem eliminar uma alternativa certa, não sei o que está acontecendo. Essa questão você vai ter que chutar ou não preencher no gabarito se for aquela forma, aquele formato de que uma errada anula uma certa. Cuidado com isso, porque quando você tem uma prova organizada de forma que uma questão errada anula uma certa, é mais prudente que você não responda uma questão que você não tem a menor ideia do qual é a resposta, de qual alternativa é a correta. Agora, se uma errada não anula uma certa, pode responder e você, o que pode acontecer é você não acertar a resposta da questão, mas você não perde uma questão certa que você já respondeu. Então aqui, pessoal, outra estratégia é o quê? Muitas provas, quando as provas são de múltipla escolha, elas tendem a ter de 4 a 5 alternativas para você responder. Tá? Uma técnica aqui, muitas questões, as bancas têm feito muitas questões que são questões que trazem um conteúdo, falando sobre um determinado assunto, coloca para você um item, o segundo item aqui eles vão descrevendo, né? Nós vamos ver questões assim, calma que nas próximas aulas, quando nós começarmos a resolver questões, nós vamos falar de questões assim e eu vou fazer com você na prática, para você entender como fica mais fácil você fazer isso aqui. Aí você tem o terceiro e o quarto, aí você fala, meu Deus, que questão gigante, né? Um quarto da prova. Você tem o item 1, o 2, o 3 e o 4. Para você falar nas suas alternativas, qual é o certo? Aí a alternativa coloca assim, né? São corretos, e preste atenção na palavra exceto. Se a questão traz, estão corretos os itens exceto, você tem que marcar o item que está errado. Quando traz essa palavra, ou pedindo para você marcar aquilo que não é o correto, preste atenção. Então, está pedindo ali, nessa questão, está pedindo para você marcar, são corretos os itens, né? Deixa eu colocar aqui.
Essa questão coloca ali 4 itens para você ler sobre um determinado artigo, sobre um determinado texto de um autor, sobre alguma área da educação, enfim. E aí ela coloca assim: são corretas as alternativas. Não, são corretos os itens, né? São corretos os itens. Porque alternativas são essas aqui, né? São corretos os itens. Vem dessa forma, vem assim, né? Vamos lá. Aqui, só o 3 e o 4. E aqui, um de novo. Um exemplo, né? Aí você fala, meu Deus, né? Quantos itens, quantas alternativas, eu não tenho certeza. Aí você lê o item 1 e, por exemplo, o item 1 estava falando sobre questões da educação e ele fala exatamente aquela que eu errei, lembra? Ele diz assim no 1, direito à educação pública, a educação básica pública é um direito público subjetivo. Não é um direito público subjetivo. Tem o não que eu não vi naquela outra prova. Pronto, o que você sabe? Que esse aqui está errado. O que você vai fazer? Vai ficar lendo todos os outros itens depois? Antes de ler os próximos itens, você vai riscar todas as alternativas que trazem o item 1 como correto, certo? Então, você vai anular o A, você vai anular o C e você vai anular o E. Entende? Porque todas essas alternativas traziam o item 1 como correto. Então, fica para você analisar aqui o 2, né? O B que tem o 2 e o 3 e o D que tem o 3 e o 4. Aí você tem que analisar, na verdade, 3 itens, né? O 2, o 3 e o 4. Aí você olha e fala assim, nossa, o 3 eu também tenho certeza que está errado. Porque ele diz assim, que conforme a LDB, a criança tem que estar na educação básica dos 5 aos 16 anos. Está errado. A idade da educação básica, para ela estar matriculada, é dos 4 aos 17. Aí você fala, pronto, a 3 também está errada. Não, a 2 está errada, por exemplo, senão nós vamos eliminar 2 itens aqui. Aí você fala, a 2 está errada. Onde tem a 2 aqui? Aqui. E aí, sem você analisar o item 3 e o item 4, você resolveu a questão. Mas como assim? Eu não preciso nem ler. Se você tem certeza que o 1 e o 2, né, aqui que falava que a educação não é um direito público subjetivo, e aqui falava, no 2, falava que a criança tem que estar matriculada, a idade de se matricular na educação básica é dos 5 aos 16, está errado, você tem certeza disso, você fica com 2 e tem que estar certa. E você fica com uma alternativa. Então, você nem leu a questão inteira. Entende? Então, são estratégias que no decorrer das aulas, nós vamos estar resolvendo questões, eu vou trazer questões, você vai estar imprimindo essas questões, nós vamos comentar sobre ela, e você vai ver que isso acontece muitas vezes, certo? E aí você consegue resolver a prova de uma forma mais rápida, e você consegue ter chances maiores de acerto. Porque mesmo aqui, se você não soubesse, eu falei aqui, né, que a B era o item 2 e 3. Mas vamos supor que você ficou em dúvida. Eu não sei exatamente se o 2 é errado mesmo. Mas você ficou em 2 alternativas. Se você precisar aqui chutar, porque você realmente não lembra, analisou o 3 e o 4, também não tem certeza, você ficou com uma chance maior de acertar a questão de que quando você tinha 5 itens aqui para você analisar, certo? Então vamos lá. Continuando lá no seu cronograma de estudo, você já descobriu o que você precisa estudar, entendeu que vai resolver algumas questões, aprender algumas técnicas para resolver essas questões, entendeu que mesmo estudando muitas horas por dia, se você tiver tempo, é o que eu falo para você. Quanto tempo você tem livre? 4 horas? Estude. 5 horas? Estude as 5 horas. Você tem 6 horas? Estude. Você pode estudar, eu não posso dar de semana, mas de sábado e domingo eu posso ficar 6 horas estudando. Estude, só não pegue essas 6 horas sem nenhum intervalo, para conversar um pouco, para comer alguma coisa, para sair um pouco daquele clima de estudo. Mas estude o maior número de horas que você pode no dia, para que você possa se preparar de uma forma melhor. Mas, por outro lado, não pense que por você ter apenas 15 minutos livre por dia, que é difícil você ter só 15 minutos, né? Você tem mais, pelo menos 1 hora você consegue achar no seu dia. Mesmo que seja 4 intervalos
de 15 minutos. Você consegue achar para que você esteja se preparando, resolvendo questões o máximo que você puder, porque o que eu vou falar agora é o que também? Você tem um horário melhor de estudo. Muitas pessoas, a mente funciona melhor para estudar na parte da manhã, outros se dão melhor na parte da tarde. Alguns, depois das 10 é o melhor horário que ele consegue estudar, e ele estuda das 10 até de madrugada perfeitamente. Não é o meu caso, eu não consigo estudar muito, a partir das 10 horas, não consigo, a minha mente já vai ficando mais lenta, eu já não vou raciocinando mais o que eu estou fazendo, eu leio, o negócio embaça tudo e quando eu vejo eu não entendi o que eu li. Então você precisa entender também como você consegue estudar melhor. É de manhã? É de tarde? De noite? Você consegue estudar deitado? Você consegue estudar sentado? De pé? Como você faz? Ouve música? Não ouve? Pode estar sozinho ou não? E outra coisa também que eu quero falar para vocês agora, que nós temos uma forma de aprendizado, tá bom?